vamos começar agora um novo curso, de história, mas de uma modalidade historiográfica da história relativamente pouco conhecida e pouco trabalhada, especialmente nas escolas, que é a modalidade chamada História das Mentalidades. Então, nesta primeira aula, nós vamos dar uma introdução explicando o que é História das Mentalidades e depois vamos dar a sequência e continuando a explicação depois nas aulas seguintes. Bom, quando nós entramos no colégio, ou quando nós começamos a estudar História, qualquer colégio que nós frequentarmos aqui no Brasil, e a maioria dos colégios que a gente vai frequentar em qualquer lugar do mundo, a história que nos é levada, que nos é trazida pelos professores, é uma história uma história política. O que significa? Que a história é uma sucessão de fatos e uma sucessão de fatos políticos. Então, houve tal revolução, houve tal guerra, houve tal manobra política, o rei era assim, depois o rei mudou, houve tal fofoca que aconteceu no palácio, etc. E nós vamos acompanhando a história, mais ou menos como alguém que está olhando literalmente pela televisão, ou então como se a história fosse apenas a cronologia dos fatos políticos que acontecem em determinado país. A parte popular da história, ou a parte, vamos dizer assim, a parte do pensamento, a parte da arte, a parte da cultura, quando é ventilada só assim numa espécie de apostila separada, uma espécie de rodapé da história. Já ouvi falar muito essa expressão, coisas que pertencem ao rodapé da história. E a história das mentalidades, ela é vista sob esse ponto de vista, seria o rodapé da história. Agora, na minha opinião e na opinião de muita gente, a história das mentalidades é realmente a essência da história. Então, vamos tentar explicar o que é isso, o que é mentalidade. Atualmente, essa história política ela é ensinada dessa forma porque se tenta, como é que eu vou dizer isso? Se tenta periodizar a história de uma forma que ela possa ser controlada. Então, se colocam datas na história e se estuda a história de um ponto de vista positivo, o fato. O que se quer fazer é tornar a história científica. E se diz, a história é uma ciência. Podemos dizer que a história é uma ciência, mas a história não é uma ciência, por exemplo, como é a química, como é a física, como é a biologia, como são outros departamentos do conhecimento humano. A história não pode ser classificada como ciência só, porque as matérias científicas, aquilo que é ciência, na verdade, eles partem de um princípio que é o princípio da experimentação. Quer dizer, como é que eu vou provar que tal reagente com tal outro reagente vai dar tal composto? Eu faço a experiência. Eu faço a experiência no laboratório, coloco lá as condições de pressão e temperatura necessárias e aquele fenômeno químico acontece. Se alguém duvidar, eu repito o fenômeno dizendo, olha, acontece assim mesmo. A ciência ela permite a experimentação e a história não permite experimentação. Eu não posso experimentar novamente, eu não posso reproduzir novamente o descobrimento do Brasil, a proclamação da independência, a proclamação da República, a chegada de Mendes Sá ao Brasil. Esses acontecimentos são acontecimentos históricos, políticos, não? Está na parte política, tudo bem, mas não dá para reproduzir novamente. Eu tenho que me fiar em quê? Eu tenho que me fiar nas fontes. Então todo mundo fala, o que é uma fonte histórica? Bom, fonte histórica é aquilo, alguém viu aquele acontecimento, alguém registrou.
E então eu me baseio naquilo. E seria mais ou menos como se eu fosse mostrar a validade de uma experiência química, porque eu conto, tal pessoa fez há 25 anos atrás, tal pessoa fez a experiência e deu certo, e a minha única fonte para a experiência é essa. Imagina se eu fosse ensinar química, física, ou biologia, baseado apenas nas fontes, citando apenas as fontes de cientistas que tinham experimentado isso no passado. Seria muito pouco válida essa química, essa física, essa biologia. E no nosso caso, nós dizemos que a história continua sendo válida. O problema é que a história não é ciência. A história, muito mais do que ciência, a história é arte. Os gregos antigos, quando classificavam as artes, eles davam uma musa, uma musa inspiradora para cada arte, e eles colocavam a história como sendo uma arte e davam uma musa inspiradora para a história também. Essa musa era a musa Clio. Clio inspirava o historiador. Então vejam, se eu adoto esse princípio, eu estou partindo agora, estou mostrando agora o seguinte, que a história depende de quem escreve. Entende? Porque se um quadro de Picasso é o ponto de vista de Picasso a respeito daquele assunto, se um quadro de Monet é o ponto de vista de Monet a respeito de determinado tema, de determinada paisagem, ninguém vai querer, nenhum crítico vai dizer, não, mas ele não retratou fotograficamente aquele lago, por exemplo. Não é para retratar fotograficamente. Não se trata de uma fotografia, trata-se de um quadro. O quadro é interpretação. Da mesma maneira, então, uma vez que eu estou admitindo, partindo do princípio que história não é só ciência, mas história é arte, entende? Eu tenho que admitir o seguinte, cada historiador vai pintar, vai fotografar a época de acordo com os seus pendores, de acordo com a sua inclinação. Isso é óbvio, é lógico. Alguém vai me dizer, mas então a história não é exata? E a minha resposta seria, é tão exata quanto o Ângelus de Millet. Vejam bem, da mesma maneira que Millet, ao pintar o Ângelus, ele evocou um ambiente, uma situação que ele quis evocar, ninguém vai poder dizer que aquilo é falso. Da mesma maneira, se o pintor, se o historiador é honesto, ele vai fazer uma ambientação da história, que é a ambientação da visão dele. E, claro, ele vai se contrapor a outros historiadores, haverá debates históricos, afinal de contas, os congressos são para isso, para ver debates históricos sob um ponto de vista ou outro. E eu posso demonstrar preferência para um historiador ou para outro historiador. Eu posso até dizer, esse historiador é objetivo, esse historiador é subjetivo, esse historiador é honesto, ou esse historiador está mentindo. Mas isso vai depender, obviamente, também do meu ponto de vista. Porque toda obra de arte, ela cria um âmbito, e nesse âmbito eu entro, eu trabalho dentro desse âmbito. Um quadro, vamos pegar a Mona Lisa, vai, todo mundo pega a Mona Lisa como exemplo, vamos pegar a Mona Lisa então. A Mona Lisa é um pedaço de madeira pintado. Que horror, falar da Mona Lisa desse jeito. Mas vejam bem, objetivamente é isso. É um pedaço de madeira pintado. E o que faz a Mona Lisa famosa? O que faz a Mona Lisa uma inspiração para tanta gente? É o fato de que eu interajo com Leonardo da Vinci, que já morreu há 500 anos, e a partir daí eu tenho uma conversa com Leonardo da Vinci, eu crio um âmbito com ele. De maneira que a minha Mona Lisa é diferente da pessoa que está ao meu lado, observando o mesmo quadro. E que o bonito
dessa interação é que eu posso conversar com a pessoa e a pessoa pode conversar comigo, me mostrando o que eu estou vendo, né? O que ele está vendo que eu não estou e vice-versa. A mesma coisa se pode dizer de uma bela obra, um belo livro de história. Eu abro o livro de história, eu faço a minha interpretação diante da interpretação que o historiador fez, e a partir daí nós discutimos, nós conversamos, nós opinamos a respeito dessa obra de arte que foi ali calcada naquele livro, naquele vídeo, no que seja. A história das mentalidades, que é o que nós vamos tratar nesse curso, a história das mentalidades é a história que mais se aproxima desse modo de fazer historiografia, que é a arte. A história da mentalidade é a forma, é a modalidade historiográfica que mais se aproxima da arte, da pintura ou da escultura, por exemplo. Entende? Então, é dessa forma que nós temos que conversar. Muito bem, então vamos partir desse princípio, dessa ideia. A história é ciência, mas é ciência da mesma maneira que a arte é ciência. Certo? A história é científica também, né? Mas as fontes da história são fontes, a maior parte das vezes, são fontes artísticas. E nós vamos trabalhar nesse relacionamento, nessa zona zona de conforto, nessa zona de trabalho que existe entre a arte e a história. Tá? Um historiador famoso, George Deby, explicava que o estudante, o historiador, ele precisa ler o texto dele agora, precisaria encontrar em cada sociedade e em cada época, por trás das diferenças e nuances individuais, aquela espécie de resíduo psicológico estável, feito de julgamentos, conceitos e crenças, aos quais aderem, no fundo, todos os indivíduos de uma mesma sociedade. Então, o que abrange a história da mentalidade? A história da mentalidade trabalha com aquilo que todo mundo pensa. Né? Aquele resíduo psicológico feito de julgamentos, preconceitos, conceitos, crenças, religião, música, dança, etc., ao qual todos aderem. Né? E que esse conjunto de fatores é o que determina realmente como é aquela sociedade. Vocês estão vendo que isso soa um pouco complicado para se aplicar, principalmente num curso de ensino fundamental e médio, né? Porque esses cursos de ensino fundamental e médio, eles são feitos, não devia ser assim, mas é, né? Eles são feitos para preparar a pessoa para passar no exame vestibular. E os exames vestibulares são feitos com questões objetivas. Né? Então, é muito mais fácil perguntar uma data ou um local e colocar as alternativas lá para que a pessoa assinale a alternativa correta, do que perguntar sobre a mentalidade de um determinado povo. Para começar, porque a questão é difícil de formular. E segundo, porque é opinativo. Entende? Então, a pessoa que elaborou a questão, ela tem que dar uma margem para a opinião de quem vai responder. E os exames vestibulares não podem trabalhar com essa margem. Para eles é muito incômodo fazer isso. Entre mil outras razões políticas, ideológicas, etc., existe esse problema. A história objetiva, a história científica, a história quadradinha é mais prática, mas é também muito menos atraente. Para dizer a verdade, é muito chata. A história em que você decora nomes e datas, em que você decora uma sucessão de fatos, todos eles mais ou menos assim, presos uns aos outros, encadeados no sentido etimológico da expressão, encadeados, presos numa cadeia realmente, né? Ele é muito mais chato e muito mais desagradável do que eu ver uma história que seja uma história viva. Raramente o estudante se sente parte da história quando ele estuda história política.
E sempre ele se sente parte da história quando ele estuda a história das mentalidades, né? Jacques Le Goff, um outro historiador, comentava que o primeiro atrativo da história das mentalidades é exatamente essa imprecisão, né? Que ele chamava esse não sei o que da história. Alguém pode dizer, mas se é impreciso não é exato, e se não é exato não é correto. Não sei se você percebe que tem um sofisma aqui. Se é impreciso não é exato, se não é exato não é correto. Pega um quadro de novo, para pegar os impressionistas, pega um quadro de Monet, né? E vamos trabalhar, ele é impreciso, porque o Monet não pintava a linha, o Monet pintava a luz. Entende? De maneira que o Monet, o que ele pintava, na verdade, é o reflexo da luz naquelas plantas, daqueles jardins maravilhosos que ele estava pintando. Né? Alguém vai dizer, não, mas a planta não está delineada claramente. Se eu pego um quadro de Botticelli, eu consigo identificar exatamente, biologicamente, eu consigo identificar, botanicamente, eu consigo identificar que planta é aquela. É verdade, consegue mesmo. Entende? E no quadro de Monet, não, você identifica a luz. Você vê o brilho daquilo. Entende? Então, ela é imprecisa. Agora você vai dizer que não é exata. Entende? Você vai dizer que é falso. Não, não é. É um outro modo de ver. Na minha opinião, já que eu posso ter opinião, uma vez que eu estou nesse terreno, né, na minha opinião é até mais exato. Porque nós habitualmente não vemos as plantas com olhar de botânico. Nós vemos as plantas com olhar humano. Nós vemos uma orquídea. Eu não olho a orquídea, o comum das pessoas não olha para uma orquídea e faz a classificação botânica dela. O comum das pessoas olha para a orquídea e vê a beleza da orquídea. Quando o rapaz, bom, antigamente, hoje em dia não se faz mais isso, mas antigamente quando o rapaz pegava uma flor e dava para a sua noiva, a sua namorada, a namorada não ia fazer uma exclamação do tipo, puxa, isso aqui é uma planta, é uma dicotiledônia. Não, o que o rapaz, o que a moça vai dizer é dizer, puxa, que bonito, que perfume. 99,9% das pessoas veem a natureza dessa forma imprecisa, que é o que o Jacques Le Goff está dizendo aqui, que é verdadeiramente o atrativo da história. Então preparem-se, porque nós vamos trabalhar com a história imprecisa, com a história que mostra o perfume e não a classificação política, com a história que mostra a beleza, o pensamento, o modo de ser e não a data, minuto e segundo do fato que é acontecido. Nós vamos trabalhar com fato. Rarissimamente, nesse curso, nós vamos citar um fato e classificá-lo de uma maneira cronológica. Não, nós vamos trabalhar com as impressões. Eu acredito que é belo. Eu acredito que é encantador, não apenas belo. Eu acredito que nos leva a conhecer a história de uma outra forma. Eu acredito que deixa um gosto de quero mais, eu quero ver outra. Eu quero ouvir de novo, Eu quero trabalhar de novo esse assunto, eu quero pensar de novo, quero ouvir de novo essa história. Porque isso me esclareceu a respeito de muita coisa de uma forma que eu nunca tinha pensado antes. Tudo bem? Então é exatamente dessa forma que nós iremos trabalhar. Nas próximas aulas, nas próximas conversas, eu não quero nem dar a esse curso um tom de aula, eu gostaria muito que fosse um tom de conversa, através do olhar da câmera. Nas próximas conversas isso vai ficar mais explícito, tá bem? Muito obrigado, até a próxima.